Graças e paz. Já vou de pronto assim, já dá trabalho para Gui. Gui, coloque para mim Oséias 14, versículo 5, direto ao ponto, direto ao assunto. Não é o texto, mas eu vou deixar aqui para que os irmãos já comecem a ler e a meditar, começar a encaixar as peças. Oséias capítulo 14, versículo 5, se eu não estiver enganado. Eu serei para Israel como um orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Eu é Deus. Isso aqui é inquestionável, né? É algo tão expressivo. Eu serei para Israel. Eu não preciso pegar outras referências bíblicas para contestar, para atestar algo que a gente vai meditar. Porque é Deus que está falando aí. Eu vou questionar que o que está falando aí não é Deus e o que ele está dizendo ser para Israel não é. Então, posso... Isso aí é muito expressivo. Eu serei para Israel como orvalho. Segura essa palavra aí, orvalho. Qual a palavra? Orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Bom, e o texto que eu vou pedir para que os irmãos abram é lá em Juízes. Juízes, capítulo 6. Seus versículos do 36 ao 40. Juízes, capítulo 6, versículo do 36 ao 40. Vamos falar de um período que é o período antes do povo de Israel ser governado por reis. Vamos falar de um período de juízes. Deus levanta juízes. Deus levanta juízes. E o último juiz, antes de Gideão, foi Débora. Deus levantou Débora. E por meio de Débora, Israel teve um período de sossego, de paz por 40 anos. Aí, por último, Deus levanta Gideão. Mas aí, nem tudo é para sempre, né? Sossego para sempre, só na eternidade com Cristo. Nem tudo é para sempre. E aí, depois desse período de 40 anos, a opressão, a escassez, a escravidão, por meio do povo midianita, amalequita e os povos do Oriente, que oprimiu Israel. Oprimiu Israel. Tá bom? Só para atestar o que eu falei sobre os 40 anos de sossego, está lá em Juízes, capítulo 5, versículo 32. Está aí uma página ao lado, uma página atrás, no verso. Juízes 5, versículo 32. Eu vou lançando. Depois a gente vai montando o quebra-cabeça. Juízes 5, 32. 5. Não tem? Opa. Juízes. Gente, eu tenho um livro que eu tenho dificuldade, que é Ruth, viu? Ele desaparece da minha Bíblia. Então, eu tenho essa dificuldade de encontrar Ruth. Eu sei que Ruth está depois de Juízes.
Mas tem lá, Juízes capítulo 5, versículo 32. Acharam aí? A linguagem atual? O versículo é junto. Esse é o problema das traduções. Pegando justamente a mensagem de quinta-feira, existem algumas traduções que falam por tudo dai graça. Isso para mim me soa estranho. Isso vem me incomodando, porque essa questão de traduções, ela é legal, ajuda um bocado, mas também é uma linha tênue, né, bem fina, que pode te prejudicar no entendimento. Então, em tudo dai graça. Se a gente for ver nas versões mais próximas da raiz, é em tudo. É em, dentro, no meio da situação, porque por tudo dá a ideia de que eu devo agradecer a Deus pela situação em si. Então eu devo agradecer a Deus porque eu estou pecando. Deus, eu te agradeço porque eu estou pecando. Deus, eu te agradeço porque existe a Covid. Deus, eu te agradeço por meus pais pegarem a Covid. Foi o que eu falei. Meu pai, minha irmã e minha mãe, de vez. Pai, eu te agradeço porque eles estão sem respirar. Por tudo. Se é por tudo, é por tudo. Não se entra no mérito. Mas em tudo, dai graças, porque esta é a vontade do Pai. Aí fica... A gente começa a respirar e aí a oração começa a sair, porque foi difícil para mim. Tá bom? Então, lá em Juízes, capítulo 5, versículo 32, falou: E sossegou a terra por 40 anos, por meio do ministério, por meio do chamado de Débora. Tá bom? 40 anos de sossego. Glória a Deus. Que bom. 40 anos de paz. Pense aí, Hélio. 40 anos de paz, de sossego, muito bom. Mas nem tudo é para sempre. Aí vem a escassez, aí vem a opressão, e aí é o que a gente vai meditar, tá bom? E essa escassez e essa opressão, ela veio do nada? Foi ocasional? Foi acidental? Não. Juízes capítulo 6, versículos do 1 ao 10 é o que a gente vai ler, tá bom? Ele já começa com um porém. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. 7 anos de turbulência, escassez, opressão. Versículo 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Eles se esconderam por conta dessa opressão. Pense aí. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas e todos os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, viam com gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta. O Senhor enviou um profeta para lá. Aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Aí depois o anjo aparece a Gideão.
lá em Ofra, esse anjo ele se apresenta a Gideão, a gente já sabe esse texto, Gideão é fortalecido, é animado, e Gideão fala que ele é o menor da casa, que ele não presta para nada, que ele não serve para nada, mas o anjo fala, o Senhor é contigo, homem valente, a gente sabe o texto. Gideão, ele oferece um sacrifício ali, uma oferta de gratidão, depois uma oferta pelo pecado do povo, pelos seus próprios pecados. Ele derruba o deus Baal, restaura ali a adoração ao Senhor. E agora a gente vai para o texto propriamente dito. Juízes 6, versículo 36 ao 40. Esse é um dos textos mais ousados, assim. Há uma liberdade, há uma autoridade com um pouco de ousadia de Gideão, mas uma verdade em Gideão, em assumir realmente a posição em que ele se encontrava, em entender a posição que ele se encontrava. E certamente é essa a verdade que Deus ele tem buscado de nós, essa transparência de alma, que o Senhor nos dê essa capacidade, nos limpe a cada dia. Acharam aí? E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, ele apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu e encheu uma taça cheia de água do orvalho. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura. E sobre toda a terra, orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Aí o tema que eu dou nessa noite é orvalho no velo ou orvalho na eira. O que isso quer dizer, Daílson? Orvalho. Tá aí. Quem é o seu orvalho? Quem é seu orvalho? Jesus, Deus. É a unção? É a presença? Fique livre. Unção e presença é ter Deus. Aí fica livre o entendimento. Mas o orvalho aqui é Deus. Vamos chegar em um consenso? É Deus. Orvalho no velo ou na eira? Eira é um pedaço de terra. É um pedaço de terra plana com o chão batido. É ali que se fazia a separação entre o trigo e a palha. É justamente nesse chão batido, plano, que se chama eira, que Deus certamente falou com Gideão. E foi justamente ali que Gideão fez uma prova. Eu não vou falar sobre prova de Deus. Aqui, sobre voto, a gente precisa votar. Quantas são as vezes que a gente não cumpre o voto? Não é isso que eu quero comentar. A palavra do crente é se ensina ou não. Não é isso que eu quero comentar. O comprometimento com aquilo que você fala com o Senhor. Deus, ele é comprometido conosco.
Isso aí é inquestionável. Isso é expressivo. Deus, ele se compromete conosco. E Gisele falou algo interessante. Não é Deus que quebra a sua aliança, é nós que quebramos a aliança com ele. Isso aqui está muito claro. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre algo que me faz questionar. Eu entendo que essa parte aqui, ela representa duas fases. A nossa vida se resume em duas fases. A sua vida. E depois você pode bater no meu ombro, ó, me cobrar disso, me cobrar sobre isso. Ou atestar daí se realmente isso é verdade. Ou talvez os irmãos vão logo de pronto entender realmente o que ele está falando é verdade. A nossa vida como cristão se resume em duas fases. Só duas. Somente duas. Tá bom? Essa fase é a fase do orvalho no velo. E a outra fase é orvalho na eira. Aí a pergunta é, orvalho no velo ou orvalho na eira? Pense um pouquinho. Eu serei para Israel como um orvalho. Então a gente já entendeu aqui que o orvalho é a presença de Deus. É a unção de Deus. É a presença dele. Muitos entendem que isso aqui já é um prenúncio do derramamento do Espírito Santo, lá em Joel capítulo 2. Lá em Atos também, que a terra é muito simbólico, ela aponta muito para o homem, que o homem ele tem uma terra seca, o homem é uma terra seca, o coração do homem é uma terra seca. A chuva, a água, ela representa o Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E essa passagem aqui fala de Gideão. Gideão ele faz uma prova com Deus. É preciso fazer prova? Eu acredito que em um dado momento sim. É sempre. É toda hora? Não. Mas em um dado momento a gente precisa fazer prova, fazer um voto com Deus. Não que Deus de alguma forma ele quebre, é porque a gente precisa de alguma forma sair do lugar. A gente precisa sair do ponto zero, né, Gisa? A gente precisa sair do ponto zero. E Gideão fala, se o Senhor realmente há de livrar Israel por minhas mãos, eis que farei algo. Eu vou pegar um velo e vou lançar sobre a eira, sobre uma terra. Me permita, Senhor. Eu não fico imaginando o cuidado de Gideão, porque aqui está resumido, Senhor. Mas se o Senhor realmente vai livrar, porque Gideão ele está com medo, e ele não escondeu isso de Deus, ele está preocupado, ele já tinha recebido uma confirmação de Deus, mas ainda batia uma insegurança em Gideão. Se o Senhor realmente está comigo, se o Senhor vai livrar Israel por minhas mãos, então me permita fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor realmente estará comigo, me dê um sinal que o velo, ele se encha do orvalho, mas a eira que está em volta fica insecura. E assim Deus o fez. Assim Deus fez. Diz a palavra que no dia seguinte, na madrugada, Gideão vai lá e pega aquele velo. Diz a palavra que ele espremeu. Ele espremeu. E ele não encheu uma garrafinha de 300 ml, não foi uma taça. Encheu aquela água, aquela taça com a água do orvalho. Encheu, até transbordar. Diz a palavra que Deus, ele é fiel. Ele é fiel para cumprir as suas palavras. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Da mesma forma que ele falou lá em Oséias, eu serei para Israel como orvalho. Gideão, ele experimentou isso. E diz a palavra que Gideão falou, Senhor, que o Senhor não fique irado comigo.
Que o Senhor não se ire, mas me permita fazer uma nova prova com o Senhor. Que agora o orvalho fique seco, mas que a eira se transborde do orvalho. E diz a palavra que exatamente dessa mesma forma aconteceu. Quando ele tocou no velo, estava seco. Mas quando ele viu, a eira estava encharcado do orvalho do Senhor. Amém, irmãos? Então, eu falei para os irmãos que a nossa vida ela se resume em duas fases. E a primeira fase é velo molhado do orvalho em terra seca. Deus ele está nos molhando. Deus ele está nos molhando com o orvalho da presença dele, da unção dele, para que a gente possa pisar em terra seca. Deus está nos molhando, Deus está nos preenchendo com o orvalho da presença dele, para que a gente possa sobreviver em uma terra seca. Gideão tinha inimigos para enfrentar lá na frente. Ele precisava sobreviver. Não somente ele, mas toda Israel. Mas o que fazer nessa primeira fase? Volte aí para o versículo 38. Velo molhado em terra seca. Deus está me molhando, Deus está me encharcando da presença, da unção dele sobre a tua vida. Deus está te molhando, Deus está te encharcando, para que você possa estar com essa presença pisando em terra seca. Deus ele quer que a presença dele sobre mim, sobre você, seja o suficiente para sobrevivermos em uma terra seca. Contexto de pandemia, a gente tem uma ideia, pelo menos um lampejo de como nós estamos andando em uma terra seca. Quantas síndromes, quantos sentimentos que estão se aflorando, tantos problemas que surgiram, já estavam lá, mas esse contexto fez com que aflorasse isso. Tá bom? Mas o que fazer? O que fazer nessa primeira fase? É o versículo 38. Se levantou de madrugada, apertou o velo do orvalho e espremeu, e encheu uma taça cheia de água. Essa passagem não te lembra de alguma outra, não? A gente precisa começar a ter reservas. Eu preciso, você precisa ter reservas. Essa passagem te lembra de alguma outra? Reservas. Quem? As 10 virgens. Vamos para Mateus 25. Eu e você precisamos espremer o nosso velo e deixar reservas. Aqui é uma apologia ao egoísmo, a não oferecer, a não ofertar, pelo contrário. Mas você precisa ter reservas. Mateus capítulo 25. Acharam aí? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas
com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E a gente já sabe qual é o final dessa história. Você tem pegado o seu velo e espremido e enchido uma taça? O que Deus tem derramado na tua vida é o suficiente para você espremer e encher uma taça? Precisamos ter reservas. Precisamos de reservas. O que fazer na primeira fase? Exatamente como Gideão fez, na madrugada. No dia seguinte, ele pegou o velo, espremeu e encheu uma taça da água do orvalho. Deus é o orvalho. Nós precisamos ter reservas. Nós vamos precisar de reservas. Assim como essas prudentes, elas tiveram essa cautela em reservar um azeite na botija. Nós precisamos também ter reservas. Voltamos lá. E para quê? Mas para que ter reservas? Porque eu e você não sabemos quando é que vem a segunda fase. Oi? Nem eu e nem você sabemos quando é que vai aparecer a segunda fase. Que fase é essa, Dailson? A primeira fase é a fase do orvalho no velo, em terra seca. Eu e você precisamos ter orvalho, presença, unção de Deus, para sobreviver, para pisar em uma terra seca e sobreviver. Mas eu preciso me encher da presença dele, ter essas reservas. Mas para quê? Porque eu não sei quando é que vem a segunda fase. E qual é a segunda fase? A segunda fase é terra molhada, mais velo seco. É estar em uma terra molhada, mas o velo está seco. Isso quer dizer o quê? O que isso quer dizer? É só a gente fazer o contrário agora. Eu falei que eu preciso estar cheio da presença, do orvalho, pisando em uma terra seca. A segunda fase é o contrário. Que segunda fase é essa? É a fase onde tudo ao meu redor está acontecendo, está se desenvolvendo, está se enchendo, onde tudo e todos têm recebido da presença, mas menos eu. Você já passou por isso? Você vê tudo ao seu redor se enchendo do orvalho, menos você? Estou falando alguma bobagem? Estou falando algo que não é prático? Você já passou por isso? Já experimentou isso? Você vê todo mundo se desenvolvendo, avançando, crescendo e você estagnado, cheios do orvalho e você nada de orvalho. Aí você pega o seu velo, tenta sugar um pouquinho dessa terra, dessa unção, dessa presença, mas você não consegue. Você não consegue pegar um pouco desse orvalho nessa terra. Você já passou por isso? Você já viveu isso? Você está vivendo isso? Você sabe quanto isso é doloroso? O quanto isso nos põe para baixo? Você vê tudo se desenvolvendo em Deus, se estabelecendo em Deus, sugando do orvalho, menos você. Então é a fase da terra cheia do orvalho, mas velo seco. Esse velo aqui é eu e você. Na sua comunidade de fé, você vê as pessoas avançando e você ficando. Você vê as pessoas indo e você ficando. Você vê a sua alma seca, o seu ministério seco, mas o que está ao seu redor está se encharcando
da presença dele. Deu para imaginar isso? Dá para imaginar? Isso não acontece aqui na IBMA? Ou acontece? Daí eu não passei por essa fase. Eu não quero ser um pregador da desesperança, não, mas certamente você vai passar por isso. Certamente. Se não passou, glória a Deus. Por uma graça e misericórdia, Deus tem os seus propósitos e planos, glória a Deus. Mas o curso natural da caminhada é você passar por essa fase. É ver tudo ao seu redor se desenvolvendo em Deus, crescendo em Deus, mas o seu velo está seco, não sai nada. É lata, faz muita zoada, mas se espremer não sai nada. Mas aqui há uma esperança. Aqui uma esperança. Lembra da taça que eu falei? Pare e pense. Vamos pensar. Quando passarmos pela fase 2, alguns até podem dizer, para aquele irmão ali já era. Já foi. Vamos falar aqui um baianês, né? Já foi. Tá seco, alma seca, ministério seco. Já foi. É colocado nas bancas de apostas. Não sobrevive, não. Daqui uns 2 meses, tá fora do evangelho. Não vive mais. Mas de repente, do nada, aquela reserva é o que você vai precisar usar para passar pela segunda fase. O orvalho da presença de Deus. Aquela reserva, aquela mesmo, é o que você vai precisar usar para sobreviver na segunda fase. Então, tudo tem um sentido. Tudo tem um propósito. Se você está com o velo molhado em terra seca, comece a fazer as suas reservas. Porque vai chegar a segunda fase e você vai precisar dela. Que Deus, Ele faça essa palavra, né? Que essa palavra os irmãos medite, essa palavra de alguma forma mobilize os irmãos a começar a fazer isso. Não espere esse momento ruim chegar para que você de alguma forma desesperada busque ter reservas. Então, se muitos estão dizendo, olha, acabou para ele, não dá para ele, já é o final, é hora de você começar a usar as reservas que o Senhor te deu. Naquelas noites, naquelas madrugadas, que o Senhor realmente venha a ser o seu orvalho nessa segunda fase. Tá bom? E aí, para encerrar, versículo 39. Juízes capítulo 6, versículo 39. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Então, meu querido e amado irmão, eu não sei se você tem passado por isso,
Eu espero que essa passagem, de alguma forma, te mobilize, assim como tem me mobilizado a fazer alguma coisa para Deus. Tá bom? Então eu vou orar em favor disso. Aos que podem ficar de pé, fique. Aos que não podem, fique sentado. E vamos pedir a Deus desse orvalho. E pedir para que esse orvalho também preencha a vida do nosso pastor. Nós não sabemos, Deus sabe todas as coisas, Deus tem o seu propósito. Estava conversando um pouquinho com o Gel, aí estava falando um pouquinho sobre isso, essa questão de ofertar e às vezes a gente não ter, e encaixou perfeitamente na conversa que a gente teve, e que o Senhor derrame desse orvalho dele sobre o velo, sobre o nosso velo. Essa terra é uma terra seca, querido. Eu vou sempre bater aqui, eu vou lá e vou cá, para que a gente possa, de alguma forma, assimilar. Nós estamos em uma terra seca. Não existe mais terra abundante. Existe uma terra seca. Pode melhorar? Pode. As orações do justo podem muito seus efeitos. A gente pode ter um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de paz, um pouquinho de sossego, mas a paz real, a paz plena, só em Cristo. A gente sabe que a gente precisa seguir algumas orientações, mas a gente está colocando nossa esperança em homens que por si só são corruptos. Nós temos uma natureza corrompida e perversa. É a Bíblia que diz. Sem Deus, o homem não pode fazer nada. Então, não há como ter um governo justo quando o coração do homem é corrompido e perverso. A gente pode pedir a Deus, Deus tenha misericórdia dos nossos governantes, que o Senhor dê iluminação, dê sabedoria, para que eles possam governar com sabedoria. Mas vida plena, paz plena, lugar ideal, perfeito, só com Cristo. Só com Cristo. Então vamos orar. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos pelo dia que se chama hoje. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem sido, Pai, o nosso lugar mais forte. Não existe um lugar forte além do Senhor. Não existe fortaleza além do Senhor. Tu és o Deus único, Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o Deus todo-poderoso. Pai, em nome de Jesus, que essa presença, Pai, que esse orvalho possa cada dia mais nos inundar. Encher a nossa alma ferida, Pai, nossa alma cansada e abatida. A Tua palavra fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, em nome de Jesus, que esse orvalho que traz o alívio, que traz a Tua presença, a unção até que cura, Pai, que esse orvalho possa cair sobre as nossas vidas. Possa, meu Pai, inundar o nosso ser, porque nós precisamos dessas reservas. Nós precisamos, meu Pai, encher o nosso velo e encher essas taças, porque lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer. Assim como aquelas 5 virgens prudentes, elas reservaram azeite, que possamos ter reservas, porque a gente não sabe quando a segunda fase pode acontecer. Eu sei que alguns já estão passando por isso, outros ainda vão passar. Pai, em nome de Jesus, que essa compreensão, meu Pai, venha de forma prática, que a gente possa, Pai, em nome de Jesus, no nosso dia, Pai, fazer as nossas reservas diante do Senhor. Precisamos preencher as nossas taças, meu Pai, com a Tua presença. Enche meu cálice com óleo, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos, meu Pai, dessa presença gloriosa. Pai, em nome de Jesus, de uma forma específica, eu quero apresentar a vida do pastor. Deus, eu não sei, o Senhor sabe, mas que o orvalho que é poderoso, o orvalho, Pai, que traz o alívio,
possa estar sobre a vida do teu filho, e que isso possa ser sentido sobre a vida do teu filho, que ele possa sentir as orações dos teus servos, Pai, e que esse orvalho, Pai, cada dia mais inunde a vida dele, preencha a vida dele, Pai, e tu sabes, Pai, que nós temos orado para que a cura do Senhor, ela aconteça. Nós não te agradecemos pela doença em si, nós te agradecemos porque em meio à doença, o Senhor, meu Pai, tem sido um Deus presente, um Deus constante. O Senhor tem mostrado a sua fidelidade para com o teu filho, Pai. A tua presença é uma presença sentida por ele, Pai, em nome de Jesus, e que lá mais à frente, Pai, lá adiante, eu creio, Senhor, que ele vai ver essa cura, ele vai ver, Pai, a cura do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua carne. Pai, em nome de Jesus, que esse orvalho, Pai, vá agora em cada célula, Pai, em cada parte do corpo, em cada sistema, Pai, circulatório, digestivo, respiratório, Pai. O sistema, meu Pai, nervoso, Pai, em nome de Jesus, vai tocando nas artérias, nas veias, Pai, em nome de Jesus, em todo o fluxo sanguíneo, Pai, que ele possa sentir, Pai, o teu orvalho, a tua presença tocando, Pai, e que essa cura venha a ser algo gradativo, que venha a ser, meu Pai, algo de forma a conquistado, Pai, a conquistar, Pai, em nome de Jesus, e que isso venha a ser como pedra de testemunho, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nele, através dele, Pai. Em nome de Jesus, que isso sirva como pedra de testemunho, Pai. Pai, em nome de Jesus também que esta presença, que este orvalho recaia sobre as nossas vidas, porque precisamos da tua presença, Pai, em um mundo corrompido e perverso, porque a tua palavra fala isso. Esse mundo jaz do maligno, esse mundo é um mundo corrompido e perverso, nenhum homem pode mudar o curso disso, a não ser o Senhor, mas a mudança desse curso, Pai, se chama Jesus Cristo de Nazaré, o único e verdadeiro caminho que nos leva de volta para o Pai. O mundo nosso não é aqui. Pai, em nome de Jesus, que possamos voltar o nosso olhar para o Senhor. A esperança, meu Pai, para esta nação e para todo o mundo é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos que este orvalho cada dia mais recaia sobre nós, porque precisamos do orvalho fresco. Precisamos do orvalho, Pai, da presença do Senhor. Queremos encher o nosso velo. Queremos encher, Pai, esse velo porque nós precisamos. Porque essa fase que está por vir, Pai, nós precisaremos da Tua presença ainda mais. Pai, em nome de Jesus, nos dá força, nos dá vontade para Te buscar. Força e vontade para Te servir, Senhor. Força e vontade para oferecer a Ti um serviço não seco, mas um serviço, Pai, que flua o Teu Espírito, que flua, Pai, a água do Espírito, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.